Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você. Eu peço que você abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Leremos apenas um versículo, que é o 3, ou terceiro, que diz assim, a palavra de Deus. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqui nós temos a pregação de Jesus, que ficou conhecida como o Sermão do Monte. Aqui nós temos diversas bem-aventuranças, ou seja, bem-aventurado é aquele que recebe uma bênção muito grande, muito especial de Deus. Para que nós entendamos esse contexto, nós temos que voltar um pouquinho, para que nós entendamos também esse versículo que foi lido. No capítulo 4 do Evangelho de Mateus, lá no versículo 17, nós vemos que Jesus passou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Jesus Cristo inaugurou o reino dele aqui, não de uma maneira completa. O reino de Deus será completo depois da sua volta, depois do seu retorno. Aí sim teremos o reino de Deus em plenitude. Mas ele já iniciou com a sua obra aqui nesta terra. E nós vemos que Jesus anunciava arrependimento e mostrava que o reino de Deus estava próximo. E aqui no versículo 3 que nós acabamos de ler, ele vai tratar da humildade. Então ele vai dizer que bem-aventurados são os humildes de espírito. O que isso significa? É aquele que reconhece a sua total dependência de Deus. É aquele que reconhece a sua total decadência espiritual. E aí cumpre aquilo que Jesus tinha dito anteriormente. Se arrepende. Um soberbo jamais se arrependerá, mas o humilde sim. Aquele que reconhece o seu estado de pecaminosidade, aquele que reconhece a sua total impossibilidade de se chegar a Deus, exceto por meio de Jesus, esse sim se humilha, pede perdão pelos seus pecados e se torna um bem-aventurado. E Jesus diz que é dele que é o reino dos céus. Diversos textos na Bíblia vão falar a respeito dessa humildade e também da soberba. A soberba, por exemplo, é dita como sendo o pecado de Satanás. Satanás se ensoberbeceu e quis tomar o lugar de Deus e por isso foi expulso do céu e foi condenado. Também nós temos aquela famosa parábola do fariseu e do publicano que foram orar. E o fariseu bateu no peito e disse: obrigado, Senhor, por eu não ser como os outros homens. Ou seja, totalmente soberbo, diferente do publicano, que bateu no peito arrependido e falou: sê propício a mim, pecador. E temos um exemplo também lá em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 17, que diz assim: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E aí o texto continua. E nem sabes que tu és infeliz? Sim, miserável, pobre, cego e nu. Nós temos então diversos textos mostrando o perigo da soberba. E temos outros textos também que vão falar a respeito da humildade de espírito, e é isso que eu queria chamar a sua atenção. E são apenas dois textos que vamos ler aqui a título de exemplo. Um deles está lá em Isaías 57:15, e diz assim: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com um contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Também em Isaías, agora no capítulo 66, versículo 2, diz: porque a minha mão fez todas estas coisas e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Então, meu irmão e minha irmã, tire toda a soberba da sua vida. Seja humilde,
Primeiro, aquela humildade espiritual que fará com que você se arrependa dos seus pecados e creia em Jesus Cristo. E depois, aquele arrependimento diário, todo dia, ao pecar, reconheça que você cometeu um pecado e clame a Deus, peça perdão, peça força, peça que o Espírito Santo te fortaleça para que você possa lutar contra o pecado, resistir e fugir dele. Então seja humilde de espírito, porque deles é o reino dos céus. Que Deus abençoe a sua vida, um forte abraço e nos vemos aqui amanhã, se Deus quiser.